Falamos domingo pela manhã e também durante a noite na pregação sobre uma prática chamada prática da restauração. Hoje nós vamos falar sobre a prática da confiança. Amém? O que é que a Bíblia diz sobre confiar? O que é confiança? Será que confiança e fé é a mesma coisa? Vamos ver, né? A prática da confiança é a arte de colocar em Deus toda a capacidade de crer. Em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer situação, mediante a negação da incredulidade própria e a afirmação da onipotência divina. Amém? Em síntese, confiança é isso. A prática de confiar, a prática da confiança tem a ver quando nós colocamos a capacidade de crer, seja qual for a situação, seja qual for o lugar, o tempo, a hora, a situação. Amém? E sempre negando, não é, aquelas setas ou aquelas palavras que muitas vezes vêm no momento de crer, de confiar, não é? Que algo vai dar errado, que não vai dar certo, não é? Então, essa é a capacidade que Deus tem nos dado para confiar nele. Fé e confiança nem sempre são sinônimos perfeitos. Em certas passagens das Escrituras e em certas experiências pessoais, fé pode significar aquilo que você tem, aquela bagagem doutrinária que você tem adquirido, né? Aceito e confiado. A fé focaliza mais a descoberta da salvação eterna de Deus, e a confiança focaliza mais a descoberta da provisão diária de Deus. É quando você está passando, por exemplo, por um momento difícil, né? E você tem que confiar, tem que depositar a sua confiança no Senhor. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai ver muitos personagens, irmãos, que confiaram. E não podemos deixar de falar sobre o pai da fé. Quem é o pai da fé? Abraão. Olha só. Com certeza vem para a escola bíblica quem respondeu. O pai da fé, Abraão. O que é que a Bíblia diz sobre ele? É interessante, irmãos, quando a gente vê a história de Abraão e a gente percebe algumas características, não é, da fé de Abraão. Podemos dizer até, o autor deste texto, ele diz assim: a confiança total não surge de uma hora para outra, ela é gradativa. Amém? Ninguém confia assim de uma hora para outra, ela é um exercício. Por isso que nós falamos prática da confiança. Amém? Porque é uma arte, você vai ter que exercitar. Como tudo na Bíblia, irmãos, né? Como todos os princípios e preceitos, né, que Deus tem nos ensinado, nós temos que pôr em prática, né? Nós temos que praticar. Se eu não exercito, eu não posso experimentar aquilo. É exatamente quanto mais eu experimento algo, mais eu tenho habilidade, né? Mas aquilo naquele momento difícil, naquela situação difícil, eu vou poder pôr em prática e ver que realmente eu estou apto. Então Abraão nos ensina muita coisa. Ele diz assim: essa é a experiência de Abraão, aquele que os judeus chamam de nosso pai, né? E nós cristãos chamamos de pai de todos os que creem. Romanos 4, versículo 11. Pode-se dizer que Abraão fez graduação em fé, mestrado em fé, doutorado em fé. É interessante isso aqui. E realmente, irmãos, quando a gente vai para a vida de Abraão, a gente pode logo imaginar, a primeira coisa que a gente pensa, não é? É quando tudo começou. Quando foi que tudo começou? Quando foi que esse curso da fé de Abraão, da confiança de Abraão começou? Tudo começou quando ele saiu
de sua terra. A Bíblia diz, né, em Hebreus 11:8, que pela fé Abraão saiu da sua terra. Abraão foi para um lugar onde ele não sabia onde era, né? Não tinha um mapa. Deus não deu um mapa para Abraão. Hoje nós vamos para algum lugar, nós temos um mapa, não é? Nós temos o nome do ônibus, nós temos as ruas, as placas, mas Abraão não, irmãos. A Bíblia diz que Abraão saiu da sua parentela e foi para um lugar onde Deus iria mostrar. Será, irmãos, que se Deus dissesse para mim e para você hoje, que a gente saísse, né? Sai, vai lá na rua, sai andando, será que você sairia? Será que eu sairia? Pense aí, a experiência que Abraão teve. O Senhor não lhe deu nenhum mapa daquela região a ser percorrida, nenhuma informação adicional. O Senhor só deu uma ordem. A ordem de Deus a Abraão foi qual? Sai da tua terra. Em outras versões tem, né? Sai da tua parentela. Mas a ordem foi essa: sai da tua terra. Isso está em Gênesis 12:1, né? Para comparar com Hebreus 11:8. Depois que Abraão saiu, a gente vai ver que Abraão saiu porque ele acreditou. Abraão saiu porque ele confiou naquele que o chamou. Amém? Será que Deus tem falado com você esses dias e você tem confiado nele plenamente? A Bíblia diz, irmãos, que Abraão, numa noite, ele estava dormindo e Deus falou com ele. E ele levantou e Deus disse para ele: sai da tua parentela, sai da tua terra. Para Abraão, irmãos, a palavra foi: sai da tua terra. Mas para mim e para você, qual tem sido a ordem do Senhor nesses dias? Para a gente confiar nele. Qual situação? Começa a pensar agora comigo. Qual situação, qual circunstância ou qual desafio Deus tem colocado para você e tem dito assim, ó, sai, deixa isso aí. Ou então Deus pode estar dizendo assim: faça como eu estou te dizendo. A Bíblia diz, irmãos, que aquele que começou a boa obra, ele há de completar. Aquele que nos chamou, ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Se Deus chamou, se Deus mandou, se Deus falou, então ele se responsabiliza. Amém? Mas nós não dizemos isso, irmãos, que se Deus chamou, ele se responsabiliza não no sentido humano, mas no sentido bíblico. Se Deus chamou, ele se responsabiliza porque ele vela pela sua palavra para que se cumpra. Amém? Não é porque ele tem a obrigação de cumprir o que disse, não, mas porque ele é Deus, ele vai cumprir. Aleluia, aleluia. Ele vai cumprir por isso, não é porque eu quero, não é porque ele tem que fazer, mas é porque, irmãos, na sua onipotência, na sua soberania, Deus se responsabiliza, amém? Pelo caminho, pela viagem, pelo trajeto, pelos recursos, como Deus tem feito aqui na nossa vida, irmãos, como igreja. Nós temos confiado no Senhor e Deus tem cumprido uma promessa que Ele nos fez há muito tempo atrás. Quando Deus, irmãos, deu essa promessa a Abraão, Ele cumpriu. Mas Ele cumpriu por quê? Porque Abraão ouviu a voz do Senhor. Receba essa: Deus só vai cumprir a promessa que fez a você se você ouvir a voz dele e obedecer. Deus não cumpre, irmãos, promessa para quem não obedece. Amém? Deus só vai cumprir a promessa para aquele que ouviu e creu.
Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aqueles que se aproximam dele se aproximem com fé. Aleluia. Mas Deus, durante toda essa saída de Abraão da sua terra, Deus continuou fazendo promessas. Deus também disse que daria a ele um filho. E eu fico pensando, irmãos, quando Deus faz essa promessa a Abraão, é interessante como Deus faz, porque Abraão, mesmo sendo de idade avançada, Sara, mesmo sendo de idade avançada, mas eles ouviram a palavra e creram. E fé é isso, irmãos. Confiar é isso. Confiar não depende daquilo que eu estou vendo. Confiar em Deus é exatamente acreditar naquilo que Deus falou, exatamente naquilo que eu não estou enxergando, naquilo que eu não estou vendo. Porque a palavra do Senhor também diz isso, que não é pelo que vejo, mas pelo que creio, é por aquilo que nós cremos. E quando Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, Abraão simplesmente acreditou. E com muito tempo depois, Deus cumpriu essa promessa. Nasceu Isaac. Isaac, o filho da promessa. O que nós devemos fazer, irmãos, quando Deus fala conosco? Devemos só confiar. Não devemos colocar o carro, na frente dos bois. Abraão ainda tentou fazer isso, ainda fez, porque achou que Deus precisava de uma ajudinha. Deus não precisa, meu irmão, que você ajude a Ele a fazer a obra dEle. Você só tem que confiar nele. Amém? Você só tem que acreditar e confiar. Não precisa ajudar. A única ajuda que você deve fazer é confiar, somente isso. Como diz aquela canção, que o único trabalho que nós temos que ter é somente confiar. Ele não quer que eu e você tenha nenhum trabalho, apenas crer, apenas confiar. Aleluia. Agir quando Ele diz para agir, fazer quando Ele diz para fazer, calar quando Ele diz cale-se, aquietar-se quando Ele diz aquiete-se. Aleluia. Deus fala de muitas maneiras, irmãos, como Deus está falando aqui hoje. Por fim, depois de Abraão ter tido, Sara e Abraão ter tido Isaac, Isaac nasceu, o filho da promessa, e agora Deus põe aquele filho, aquela promessa à prova. E quando Deus prova, irmãos, essa é que é a hora de confiar. Amém? Confiar sem prova é moleza, Não é confiar. Eu só posso pôr a minha confiança em prática quando eu estou numa prova. E a Bíblia diz que Abraão recebeu uma ordem de Deus difícil, a promessa que Deus havia dado, agora Deus pede a promessa. Mas a Bíblia diz que Abraão simplesmente ofereceu a Deus, porque ele tinha certeza, irmãos, de que Deus era poderoso. Amém? Abraão tinha certeza de que o mesmo Deus que deu a promessa e pediu a promessa, Ele daria de volta. Ele só queria prová-lo. Ele só queria testar a fé, a confiança que Abraão tinha nele.
E a Bíblia diz exatamente, irmãos, que no momento em que Abraão iria sacrificar Isaque, eu gosto quando no caminho, Isaque, o filho, fala para o pai, dizendo: pai, onde está o cordeiro para o holocausto? Aqui está a lenha, mas e o cordeiro para o holocausto? Abraão olha para o filho e diz: meu filho, Deus proverá. Você está entendendo isso, irmãos? O pai, eu fico pensando como estava o coração de Abraão. Eu fico tentando imaginar o sentimento, a emoção, como estava o coração de Abraão naquele dia, naquela hora, principalmente quando o filho faz essa pergunta: pai, aqui está o fogo, a lenha, o cutelo, mas cadê o holocausto? Cadê o cordeiro? E o pai olha para ele e diz: filho, o cordeiro para o holocausto Deus proverá. Receba, meu irmão, essa em nome de Jesus. Você pode estar perguntando: cadê, Senhor? Cadê a provisão? Como é que tu vai fazer, Senhor? Eu não estou entendendo nada, Senhor, mas não consigo ver nada. Mas não é para ver mesmo, irmão. Amém? É exatamente assim que você tem que estar, não é para ver nada. Se você vê, não é fé. A Bíblia diz que naquele momento Deus proveu o holocausto. E ainda na fala de Abraão com os moços, com os seus servos, antes de subir o monte, diz uma coisa interessante. Ele diz assim para os servos dele: ficai aqui, porque eu e o moço iremos e nós voltaremos. Isso é confiança, irmãos. Isso é confiança, é você acreditar, é ir de encontro ao que é contrário. Ele sabia que tinha que levar o filho para o holocausto, ele sabia que a ordem foi sacrificar o filho, mas ele responde para os servos dele dizendo: nós iremos e nós voltaremos. Isso para mim, irmão, só pode ser confiança. Ele acreditou que ele iria com Isaque e voltaria com Isaque. Ele acreditou, queridos, que mesmo ainda se Deus quisesse, permitisse que Isaque morresse, eu acredito que a confiança de Abraão era essa, quando ele deu essa resposta, que mesmo morto, Deus iria ressuscitar Isaque. Aleluia! Entre o chamado de Abraão e o que aconteceu lá em Moriá, passaram-se talvez uns 40 anos. Nesse período, a confiança de Abraão cresceu poderosamente. Depois dessa experiência, quantas experiências, irmãos, nós temos tido com o Senhor de confiar nele. Se fôssemos aqui convidar alguns para testemunhar, talvez iríamos ouvir muita coisa do que Deus fez, da provisão de Deus, como Deus está fazendo, como Deus está suprindo, como Deus está provendo, como Deus está agindo. Aleluia! A prática da confiança começa a partir da resposta que você dá a Deus quando Ele te chama para uma aventura, para uma jornada, para uma caminhada como essa, como foi com Abraão. E ela vai crescendo gradativamente, e é contra a esperança. Quando todos não creem, você tem que dizer: mas eu vou continuar crendo. Lembram de Jó? Da história de Jó, todos lembram. Quem é que acreditava, irmãos, que o resultado de Jó seria aquele?
nem os amigos, nem ninguém mais. Jó ficou só ele e Deus. Confiança. Eu sei em quem eu tenho crido. Essa foi a resposta de Jó. Eu sei em quem eu tenho crido. De forma poética, Jó também diz algo relacionado a isso, quando ele diz que a árvore cortada, jogada na terra, no chão, ao cheiro das águas, ela brotará. Em outras palavras, irmãos, é isso que a gente leu no Salmo aqui. Lugar seco, árido, Deus vai fazer surgir água. Ele fez surgir água da rocha, Ele abriu o mar vermelho, Ele supriu o povo dele com alimento, com maná, com carne no deserto. Deus nunca, irmãos, Deus nunca deixou de cumprir aquilo que Ele disse que cumpriria, que faria. Aleluia. Se a gente for aqui imaginar um monte de personagens na Bíblia, não é? A gente poderia citar muitos, de como Deus disse: olha, vai ali, eu vou te mostrar. A Elias ele disse: olha, vai, que tu vai encontrar uma viúva. O profeta deve ter pensado: meu Deus, o que é que eu vou fazer com o que é que vai acontecer com esse encontro com uma viúva? Porque viúva geralmente é pobre, principalmente naquela época, porque as viúvas, né, elas não só eram viúvas, mas ainda corriam o risco de perder os filhos como moeda. Aí Deus, irmãos, faz essas coisas, sabe? É por isso que a Bíblia diz que a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, porque Deus faz cada coisa, irmãos, para a gente aprender a confiar nele. Amém? Então continue confiando, meu irmão, continue crendo. Você nem imagina como Deus vai fazer, eu também não sei, nem estou querendo saber, porque o gostoso é não saber, é ver como Ele vai fazer na hora. Saber, irmãos, tudo antes, preparado, programado, isso não tem graça não. É como o Salmo 126, né? Diz que aqueles que estavam ali no cativeiro, durante 70 anos naquele cativeiro, esperando Deus fazer algo, e quando Deus fez, eles ficaram como? Como foi que eles ficaram? Como quem? Sonham. A sua boca se encheu de riso, e a sua língua de cânticos. E aí as pessoas diziam entre eles, as nações, os vizinhos, as nações vizinhas diziam: grandes coisas o Senhor fez por eles. E eles confirmaram dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E aí, meu irmão, quando eu falo de confiança, e de que exatamente nós temos que confiar no momento realmente de escassez, de você não ver nada, de você não perceber nada, de você não ter nenhuma perspectiva aparente. Aí eu quero falar sobre isso, sobre a teologia dos pobres recursos. Porque é fácil, irmãos, confiar em Deus quando tudo vai bem. Amém? Eu estou cheio do dinheiro, cheio da grana, para que eu confiar em provisão de Deus na área financeira, se eu já estou cheio? Então vamos falar um pouco aqui sobre isso. Teologia dos pobres recursos. O homem tem sido tentado a pôr a sua confiança em pessoas, coisas, novidades. Quantas novidades, irmãos, têm surgido aí? E as pessoas têm corrido atrás. Oba! Vou lá, vou correr atrás. Não é? Seja qual for a área, irmãos, espiritual, financeira. Eu falo espiritual, muita gente tem corrido.
Tem gente que deixa a igreja fácil quando tem uma moda nova em outra igreja, em outro arraial, não é? E aí corre atrás de novidade, de coisas, de pessoas. Sabe por quê? Porque não suporta o peso da entrega. Não é fácil, irmãos, entregar tudo ao Senhor. Não é fácil entregar toda a nossa confiança. É mais fácil entregar nessas coisas mais visíveis, palpáveis. Mas confiar, entregar e dizer, não, eu vou entregar isso aqui porque eu creio na promessa do Senhor. No Salmo 28, versículo 26, diz assim, queridos. Diz que nós devemos confiar em Deus e não em si mesmo. Amém? A ordem do Senhor é isso. Quando a Bíblia diz, irmãos, é preciso confiar em Deus e não em si mesmo, Ele está dizendo, é preciso você confiar em Deus e não em seus recursos pessoais. E não naquilo que você pode, sabe, acha que pode. A Bíblia diz, irmãos, que quem confia no seu bom senso é insensato. Provérbios 28, 26. Eu falei Salmos, foi antes? É Provérbios, viu? Porque veio o Salmo na minha mente em relação a isso. É Provérbios 28, 26. Também, não é? Amém. Os Salmos estão cheios de exortações, né? A confiar em Deus. Então, quem confia em seu bom senso é insensato. Ou seja, quem confia em si mesmo não tem sensatez. Não tem sabedoria. É preciso confiar em Deus e não na carne. Filipenses 3, a partir do verso 4, só parafraseando aqui o texto, ele diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Paulo estava dizendo que ele poderia confiar em muitos outros recursos que ele tinha como cidadão romano e como tantas outras coisas que ele tinha. Mas ele diz aqui, não, mas eu confiei em Cristo. Ele disse um dia, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, para Paulo, o que parecia ser lucro, não era lucro. O lucro para Paulo agora era considerar até as perdas como lucro, por causa da entrega que ele havia feito ao Senhor. E aí ele também uma certa vez disse, não considero a minha vida por preciosa, antes que eu cumpra o meu chamado, o meu dever, a minha tarefa. É preciso confiar em Deus e não nos homens. E aí Jeremias 17:5 diz, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Aleluia. Confiar no Senhor. Você nunca vai se decepcionar. Agora, quando nós confiamos no homem, nós já confiamos desconfiando, né? Hoje está mais ou menos assim, a gente já confia meio desconfiado. Mas quando nós confiamos no Senhor, meu irmão, você não desconfia de nada. Você só confia. Você só entrega. Você só crê. Vamos lá, outro recurso. É preciso confiar em Deus e não em príncipes. E aí quando a gente fala aqui, não é? A gente pode abrir aqui e dizer, e parafrasear isso aqui, por que não? É preciso confiar em Deus e não em políticos. A Bíblia diz isso, não confieis em príncipes, em quem não há salvação. É preciso confiar em Deus e não em políticos. A Bíblia diz isso, não confieis em príncipes, em quem não há salvação. É preciso confiar em Deus e não em políticos. A Bíblia diz isso, não confieis em príncipes, em quem não há salvação. É preciso confiar em Deus e não em políticos.
e não em palavras falsas. Ou seja, recursos de mentira. Eis que vós, Jeremias 7:8, eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Jeremias 7:8. Por fim, é preciso confiar em Deus e não em bens e riquezas. Como a gente viu aqui naquele outro estudo sobre mordomia dos bens. Os bens, eles têm um tempo limitado. Nós temos hoje, amanhã podemos não ter. A traça e a ferrugem leva tudo, não é? Provérbios 11:28. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Amém, queridos?